Café no Estúdio. Nos estúdios da Fundação Dorina Novil para Cegos, estamos recebendo hoje via telefone o Guilherme Orlandini, que vive em Ourinhos, não é deficiente, mas é extremamente importante para os deficientes visuais, porque ele é um dos técnicos especializados que desenvolveu o aplicativo Web Sonora, que dá acesso a conteúdos web por meio do reconhecimento e síntese de voz. Isso é, para quem ainda não conhece o sistema, você não precisa ficar digitando a sua pesquisa. Você basta falar e o programa interpreta o que você falou e te dá a resposta também em áudio. É isso, Guilherme? Exatamente. O aplicativo Web Sonora, ele é composto de 3 módulos. O primeiro módulo, ele permite que qualquer pessoa, né, sendo deficiente visual ou não, ela possa acessar a rede social Twitter só utilizando a voz. Então ela pode, por exemplo, após entrar na seção Twitter no aplicativo, usando a voz mesmo, né, ela pronuncia o comando Twitter, ela pode usar 2 comandos. O comando ouvir, que vai permitir com que ela ouça as postagens das pessoas que ela segue no Twitter, e o comando postar, que permite com que ela faça uma postagem de uma frase que ela queira na rede social Twitter, né? E como que funciona esse primeiro ponto? Na hora que ele pede para ouvir, você tem uma voz eletrônica que fala? Exatamente. Tem um sintetizador de voz, né? Que pronuncia o que tiver lá postado na rede social. E né? Voz masculina ou feminina? É a voz feminina. Uhum. Nós usamos também na Fundação para os nossos livros falados. Tem alguns livros que no sistema DAISY em que a gente tem a voz que pode ser feminina ou masculina. E já melhorou muito. Hoje em dia você consegue ouvir realmente muito bem. O único problema das nossas vozes é que elas costumam errar o acento, não é? Então você de repente fala uma palavra amor e ela interpreta como amor, não é? Mas dá para entender. Agora, você disse que é um dos desenvolvedores. Sim. Como é que é? Você se formou em ciências da computação? Isso, eu sou mestre em ciências da computação, eu sou professor universitário, né? E aonde você leciona? Eu leciono aqui em Ourinhos, nas faculdades integradas de Ourinhos e também na Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, a FATEC. E daí você tem um grupo que resolveu desenvolver o aplicativo? Isso, na realidade sou eu e mais um outro professor que está fazendo doutorado em educação, né? Ele tem uma linha de pesquisa na área de tecnologia assistiva. E alguns anos atrás, mais precisamente quase 5 anos, nós tivemos uma palestra na Faculdade Integrada de Ourinhos do Antônio Borges, o criador do DOSVox. Antônio Borges, né? Que muita gente ainda usa. Isso, exatamente. E aí, a partir daquela palestra, começou a surgir algumas ideias, né? E esse professor amigo meu que está fazendo um doutorado, ele teve a ideia de a gente criar algum aplicativo que nós perguntássemos coisas para esse aplicativo e ele desse um retorno em voz. E ele precisava ser em português, porque em inglês existem muitos aplicativos. Exato, exatamente, né? E aí começou a surgir outras ideias, né? Teve essa ideia do Twitter, uma ideia que nós tivemos de ter uma enciclopédia sonora, estilo Wikipedia, né? Você conheceu o Wikipedia, que tem vários artigos lá, mas que nós perguntássemos sobre um artigo e esse retorno viesse em voz. Existe hoje um aplicativo da Apple, que é o Siri, né? Que você pergunta alguma coisa e ele responde. Só que o que acontece? O nosso aplicativo ele é diferenciado porque ele funciona de maneira colaborativa. Então nós temos um site onde qualquer pessoa pode postar uma informação lá, algum artigo em texto, e pelo aplicativo qualquer pessoa pode ouvir o que foi postado em voz. Perfeito, mas vamos então fazer a propaganda. Qual que é o site? O site é o www.websonora.com.br. Quer dizer que se nós tivermos algum deficiente visual nos ouvindo e ele tiver feito uma poesia que ele acha que é muito boa, ou de repente nós temos muitos deficientes
que são cozinheiros. Certo. Então, desenvolver uma receita, ele pode entrar nesse site e colocar lá a informação dele. Perfeitamente. Nós até fizemos alguns testes nós temos algumas instituições aqui, né, que têm deficientes visuais, e para professores que trabalham com alunos deficientes visuais postarem conteúdos para que os seus alunos pudessem ouvir utilizando o aplicativo, né? Espera um pouquinho, quer dizer, se eu entendi bem, um professor que tem um aluno deficiente visual ou vários alunos, Sim. ele pode pegar a apostila, a aula que ele preparou, colocar no site e o aluno não precisa ler, ele vai ouvir as informações do professor, é isso? Perfeitamente, exatamente isso. Puxa vida, mas isso é importante, hein? Sim, bastante. Nós estamos trabalhando já há quase 5 anos, são quase 5 anos de pesquisa, né? Inicialmente, a ideia era até a gente estava desenvolvendo para PCs mesmo, né? Para computadores. Mas devido à mobilidade hoje, a quantidade de pessoas que têm acesso a smartphones, né? Nós acabamos migrando então para smartphones, possibilitando que mais pessoas pudessem ter acesso, né? E me conta uma coisa, a pergunta de $1 milhão. No Brasil, você consegue financiamento para essa pesquisa? Então, na realidade, como nós temos o aplicativo já desenvolvido, nós ainda não corremos atrás de nenhum tipo de financiamento, né? Nenhuma parceria. E se você estivesse no exterior, seria o governo que ia atrás de você dizendo o que vocês precisam, não é? Exatamente. E no Brasil é diferente. É diferente, exatamente, né? E eu gostaria de falar também sobre a terceira funcionalidade, que é a questão de sites sonoros. Como vocês sabem, hoje a internet ele é muito visual, né? Então nós temos hoje sites de diferentes formas de navegação, com muitas imagens, né, muitos efeitos visuais. E o terceiro recurso desse aplicativo é a possibilidade de nós termos sites sonoros. Então, é aquela ideia que nós comentamos sobre o professor, né? Ele pode criar um site sonoro dele, ele tem um local no nosso site onde ele pode postar as informações, né? E qualquer pessoa utilizando o aplicativo, ela pode ouvir essas informações. Não, então vocês imaginam a vantagem que você tem. De repente, você, deficiente visual, assistiu uma aula, não conseguiu pegar todo o conteúdo, ou de repente você faltou a aula, você tem a possibilidade de entrar no site e ouvir a aula novamente e repeti-la quantas vezes você quiser, ouvindo sem necessidade de ler, de ter acesso ao braille e das dificuldades que normalmente todo mundo enfrenta. É muito importante esse tipo de aplicativo que o Guilherme Orlandini preparou. E vamos falar também, não vamos esconder o teu colaborador. Qual é o nome do professor que trabalhou com você desenvolvendo o sistema? Sim, o professor ele se chama Gilson Castadelli. E também leciona na mesma faculdade que você? Exatamente, ele leciona lá com a gente também. Ele está fazendo doutorado na área de educação, né? E com a linha de pesquisa em tecnologia assistiva. Perfeito. E quem que precisar mais informações e quiser conhecer mais do aplicativo, o aplicativo é comprado, é livre, como que funciona? Olha, o aplicativo ele é para smartphones Android, né? E nós temos duas versões. Nós temos uma versão que é gratuita, tá? Que já está disponível na loja da Google, que é a Play Store, né? Então quem tem celular Android já sabe o procedimento para comprar. Essa versão gratuita, ela só funciona em celulares Android com versão 4.0 ou superior. Tá? Já a versão paga, ela tem uma voz de uma qualidade melhor e funciona em qualquer versão aí dos celulares Android. Ah, perfeito. Então, se alguém estiver interessado em baixar o aplicativo, o primeiro passo é entrar. Ele entra onde? Ele entra na loja da Google, né, que chama Play Store. No próprio celular tem um ícone escrito Play Store, que quando você clica já aparece uma telinha com a listagem de aplicativos, né, que você pode baixar. E lá ele vai procurar pelo Web Sonora.
E aí ele pode fazer o download. Ah, ele tem que fazer o download no celular dele. Exatamente. E daí ele começa a acessar. Isso, exato. E, portanto, se ele quiser conversar com uma namorada ou entrar em contato, ela também teria que baixar no celular dela. Sim, exatamente. Se ele quiser postar alguma mensagem para ela ouvir, né? Uhum. Aí seria nesse sentido mesmo. Tá? Quer dizer, você na realidade facilitou a cantada eletrônica. É mais ou menos por aí. Tá? Eu até, Bebeto, até poderia, eu estou com um aplicativo aqui em mãos, eu até poderia exemplificar para vocês uma das funcionalidades que é a de site sonoro. Né? No caso, nós já temos alguns sites sonoros criados e tem um site sonoro que ele pronuncia resultados do Campeonato Brasileiro. Uhum. E você acha que dá para a gente fazer isso aí pela Rádio Dorina? Daria para o nosso ouvinte ouvir? Sim, nós podemos testar aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, tá? Eu estou com o celular em mãos, eu vou dar um toque na tela para que eu possa pronunciar os comandos de voz. Uhum. Ok? Então eu vou entrar na seção NET Sonora primeiro. NET. Você está em Windows. Módulo NET Sonora ativado. Eu estou então no módulo NET Sonora e agora eu vou pesquisar sobre algum assunto. Tá? Eu quero ouvir sobre sites que tenham que falem sobre futebol. Futebol. Pesquisar. 3 registros encontrados. Primeiro, Copa do Mundo Brasil 2014. Segundo, Copas do Mundo. Terceiro, bola na rede. Então foi me pronunciado 3 resultados, 3 sites sonoros que possuem a palavra futebol. O terceiro, o último que foi pronunciado foi o site sonoro Bola na Rede. E eu quero entrar. Como ele foi o terceiro pronunciado, eu uso a palavra terceiro. Terceiro. Confira aqui os últimos resultados do Campeonato Brasileiro de Futebol. O NET Sonora Bola na Rede tem 5 tópicos. Primeiro, são os seguintes: Botafogo 2, Internacional 2. Segundo, Corinthians 2, Flamengo 0. Terceiro, Cruzeiro 1, São Paulo 1. Então eu tive 3 resultados de jogos e imagine que eu queira ouvir sobre o resultado sobre o jogo do São Paulo. Mas você pode interromper, como ela falou, que ela tinha 5, a tua voz eletrônica falou que tinha 5 resultados. Uhum. Se você estiver interessado no primeiro que ela ofereceu, você pode falar e ela interpreta, ou você tem que esperar que ela faça a relação completa para depois falar? Então, ela faz a relação de 3 em 3. Ah, tá. Então você espera ela terminar a relação e você diz se te interessa esse ou não. Exatamente. E daí você pede primeiro, segundo ou terceiro. Isso. E como eram... Mas é muito amigável, hein, Guilherme? Exatamente. Vocês desenvolveram um sistema que é muito fácil. Sim, nós pensamos bastante na questão de navegação e de otimização de comandos, né? Nós não queríamos, como é questão de lembrar dos comandos, nós não poderíamos utilizar comandos em demasia, porque as pessoas esqueceriam muito facilmente. E também, você observa que nós utilizamos pronúncias de 3 em 3, porque vamos imaginar que tivessem 50 resultados, 50 jogos, nesse caso aqui do site de futebol, né? Se eu pronuncio 50 resultados de uma vez só, a hora que chega no resultado 15, a pessoa não lembra mais do primeiro, né? Claro, está muito bem bolado. E aí, no caso, quando é pronunciado os 3 tópicos, os 3 resultados, se a pessoa quiser mais, ela simplesmente mais. Primeiro, Bahia 2, Figueirense 0. Segundo, Vitória 2, Atlético Paranaense 2. Então ela vai pronunciando cada vez mais e vão sendo trazidos mais resultados. Não, realmente é muito amigável. Eu fico imaginando isso de uma forma já mais profissional para o deficiente. Ele perguntar a disponibilidade de livros falados,
de cursos, esse tipo de coisa. As aplicações são infinitas. Sim, são. E eu tenho certeza que assim que essa entrevista for para o ar, a gente vai ter um número de acessos muito grande de gente querendo o seu aplicativo. Poxa, legal, gente. Olha, Guilherme, eu gostei demais, eu acho uma entrevista extremamente útil para os nossos milhares de ouvintes. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, senão a gente continuava falando a manhã inteira. Ok, Bebeto, eu agradeço muito aí a Fundação Dorina por esse espaço que estão abrindo para a gente, tá? Eu e tanto o professor Gilson também agradecemos muito e estamos à disposição aí para o que vocês precisarem, ok? Tá bom, olha, muito obrigado, um abraço grande. A gente agradece. Abraço.